E aí, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e hoje quero falar novamente de Michel Foucault, meu filósofo favorito. E hoje eu vou falar de novo de um ensaio deste livro que está aqui, que é o volume 5 da coleção Ditos e Escritos. Tá bom? Eu falei o nome Michel Foucault e o meu gato Michel Foucault começou a arranhar a cadeira aqui, como se eu tivesse falado com ele e não me referindo ao filósofo francês. Primeira coisa, eu quero lembrar você, se você ainda não é inscrito no meu canal, não se esqueça de se inscrever e lembre-se sempre ao final do vídeo, se tiver gostado do conteúdo, deixa o seu like aí, compartilha com algum amigo, alguma amiga aí para ajudar na difusão do meu trabalho. Vamos começar então lembrando, Michel Foucault foi um filósofo francês que viveu entre 1926 e 1984, foi um especialista no debate sobre o poder e estabeleceu uma cronologia própria sobre a questão do poder. Eu vou trabalhar um ensaio chamado Sexualidade e Solidão, que está então aqui no volume número 5 da coleção Ditos e Escritos. Lembrando que essa coleção em português tem 10 volumes. Esse texto é um texto de 1981 e o que eu vou falar aqui está entre as páginas 92 e 103. Lembrando que essa coleção aqui, entre nós, é publicado pela editora Forense Universitária. Bom, eu quero tratar de uma questão muito específica que é bastante importante para mim, que é bastante importante para a história da filosofia, que é a questão da filosofia do sujeito e das alternativas à filosofia do sujeito, né? Ou, se vocês quiserem, uma reflexão sobre a filosofia de Foucault como uma filosofia alternativa e crítica em relação à filosofia do sujeito. Mais que isso, gostaria de discutir qual é a proposta que o Foucault faz para sair da filosofia do sujeito, tá bom? Então vamos lá, vamos começar falando sobre o que seria a filosofia do sujeito. Na página 93, o Foucault dá uma dica disso e depois eu posso então também contextualizar um pouco melhor essa noção, essa ideia. Ele diz assim, ó, durante os anos que antecederam a Segunda Guerra Mundial e mais ainda depois da guerra, toda a filosofia nos países da Europa continental e na França foi dominada pela filosofia do sujeito. Isso significa que a filosofia se atribuía como tarefa por excelência fundamentar todo o saber e o princípio de qualquer significado no sujeito significante. Então ele vai designar como filosofia do sujeito a filosofia que toma o sujeito como construtor de sentido, de significado, como o elemento fundamental, né? Às vezes a filosofia do sujeito é chamada de filosofia moderna, né? Para alguns estudiosos, a filosofia moderna é a filosofia que está ligada à filosofia do iluminismo, né? Ou seja, desde os séculos 17 e 18, essa filosofia estaria em projeção no mundo ocidental, teria conseguido se colocar de forma predominante no cenário intelectual a partir do século XIX e essa filosofia então vinha aí triunfando nas primeiras décadas do século XX, tal como o Foucault descreve aqui nessa citação que eu acabei de ler para vocês. O que caracteriza a filosofia do sujeito, além disso que já foi dito pelo Foucault, né? Quer dizer, a filosofia do sujeito, se a gente quiser fazer uma analogia, né? Talvez a gente pudesse dizer que a filosofia antes dos séculos 17 e 18 é uma filosofia que tomava como objeto de investigação o ser, ou talvez fosse uma filosofia que se confundia muitas vezes com cosmologia, também se confundia com ontologia, qual é o ser das coisas, voltava para uma explicação do mundo, do sentido do mundo, talvez fosse uma filosofia que tomava no mundo dos objetos como a sua principal tarefa. Bom, o que ocorre a partir da filosofia iluminista é uma mudança de eixo, né? Vamos lembrar lá, por exemplo, a máxima cartesiana que diz: eu posso
duvidar de todas as coisas, só não posso duvidar de que quem duvida sou eu, né? Então essa ideia é de que, tá bom, é difícil entender o que se passa no mundo exterior, é difícil saber o que se passa no mundo objetivo, mas é possível saber que existe um sujeito que questiona, que investiga, que analisa e que também duvida daquilo que está acontecendo no mundo exterior. E com isso então você tira a filosofia, né, que tinha como foco principal o mundo objetivo e traz para o foco da subjetividade, né, o eixo principal da reflexão filosófica. Eu acho que é isso que o Foucault está chamando nessa citação de fundamentar todo o saber e o princípio de qualquer significação no sujeito significante. Então Foucault diz, nós temos que sair da filosofia do sujeito, né? Nós temos que encontrar alternativas à filosofia do sujeito. Ou seja, quando o Foucault começa a estudar filosofia na academia, predominava nessa academia a filosofia do sujeito. E ele, como um filósofo inovador, e que também está discutindo com outros filósofos que são bastante inovadores, eles estão procurando uma alternativa à filosofia do sujeito. Então, vamos agora pensar quais são as alternativas que existiam na época do Foucault e qual foi a alternativa que o Foucault utilizou para fazer isso. Então ele diz assim, uma citação da página 94. Com a lucidez demasiadamente fácil do a posteriori, que os americanos chamam de Monday Morning Quarterback, eu diria que duas vias podiam conduzir para além dessa filosofia do sujeito. A primeira era a teoria do saber objetivo, entendido como análise dos sistemas de significação como semiologia. Era a via do positivismo lógico, aquilo que é chamado de filosofia analítica, né? O que é uma filosofia analítica? Grosso modo, claro. Ele está dizendo o seguinte, que essa primeira alternativa era uma ideia de que, já que não dá para saber o que é o mundo objetivo, já que nós passamos a ter dúvida, desde o iluminismo, do mundo objetivo, o que eu posso colocar no lugar, né? Quando eu também passo a perceber que também o sujeito é um ser complexo e é um ser do qual eu também posso duvidar, né? Então o que começa a acontecer com a filosofia do século XX é que ela não só duvida do mundo objetivo, mas ela também passa a duvidar do próprio sujeito que tinha se tornado o principal eixo de conhecimento, né, no iluminismo. E aí qual a alternativa? A alternativa é a alternativa da linguagem. Que alternativa é essa? É dizer, bom, tudo bem, eu não sei, não posso ter certeza acerca daquilo que acontece no mundo, mas eu sei aquilo que é dito acerca do mundo. Então, ao invés de analisar a subjetividade ou analisar o mundo objetivo, eu vou analisar a linguagem, ou a ideia, né, o que era bastante comum na virada e início do século, de que o único ser acerca do qual eu posso dizer alguma coisa é a linguagem. Né? Se essa linguagem aponta para o mundo exterior, se ela se relaciona com o mundo empírico extralinguístico, ou como ela se relaciona com o mundo empírico extralinguístico, essa é uma discussão também bastante complexa. De qualquer forma, eu sei o que é a linguagem, eu posso saber como é que ela funciona e eu posso analisar como é que a linguagem está funcionando em situações bastante específicas. Era mais ou menos esse o caminho do que ele chama de positivismo lógico, da filosofia analítica da linguagem, né? Se analisa a linguagem, se analisa as estruturas linguísticas, se analisa o funcionamento da linguagem. Eu acho que é isso que ele quer dizer com semiologia aqui. Depois ele vai dizer, há um segundo caminho. A segunda era a via aberta por uma escola linguística, de psicanálise e de antropologia. 3 disciplinas que se agrupavam sob a rubrica do estruturalismo, né? Que é a ideia de que você poderia apreender elementos estruturais, seja na linguagem, seja na cultura, seja na psique humana, né? Uma espécie de filosofia objetiva, objetivista, né? Não da forma como havia acontecido no mundo antigo e medieval, mas de uma outra forma, que é chamada de estruturalismo, né? Quer dizer, uma filosofia que procura analisar estruturas, né? Lógico que essa filosofia tem também um problema para o Foucault, porque as estruturas também são fenômenos históricos, são também construídos, também são contingenciais, né? São
são fenômenos que mudam. Então, como é que eles poderiam ser o elemento estável, pretensamente estável, se há evidências de que eles são também históricos e mudam, né? Bom, aí o que o Foucault diz, ainda na citação? Não foram essas duas vias das quais me servi. Ou seja, ele está dizendo, eu não segui o caminho do positivismo lógico, não segui o caminho do estruturalismo. É isso que ele está dizendo, né? Eu quis sair da filosofia do sujeito, mas não me servi nem do caminho do estruturalismo, nem o caminho da filosofia analítica ou do positivismo lógico. Que me permitam declarar uma vez mais que eu não sou estruturalista. Eu confesso com todo o devido pesar. Nem um filósofo analítico. Ninguém é perfeito, né? Tá brincando aqui, mas o que o Foucault está dizendo nesse trecho é que ele não é estruturalista. Essa é uma questão importante que a gente tem que discutir, porque embora o Foucault esteja dizendo que ele não é ou não foi ou não tenha sido um filósofo estruturalista, ele se aproximou do estruturalismo, ele dialogou com o estruturalismo, e as obras dos anos 60 dele, principalmente, né, a Arqueologia do Saber, As Palavras e as Coisas, ela tem uma aproximação muito grande com o estruturalismo, né? Agora, que alternativa, por exemplo, Foucault encontrou a filosofia estruturalista, por exemplo, nas Palavras e as Coisas, né? A alternativa é o conceito de episteme. O que é uma episteme? É uma estrutura que rege o mundo intelectual durante um determinado momento da história, mas essa episteme, que é uma estrutura, ela é substituída por uma outra episteme em um outro momento posterior. Ou seja, uma episteme pode durar um século, 2, 3, pode durar vários séculos, mas ela é um fenômeno histórico e em algum momento ela deixa de existir e ela origina uma outra episteme. Então, também as epistemes não são fenômenos objetivos, que não estão submetidos, no sentido de que não estão submetidos à historicidade. Também elas mudam, também elas se transformam, né? Então, diferentemente do estruturalismo, que pretendia ter encontrado estruturas linguísticas ou culturais que são ahistóricas, o Foucault encontra estruturas apenas para mostrar que essas estruturas são históricas, são contingenciais, portanto elas mudam, elas se transformam. E nesse sentido é absolutamente justo que ele diga, como está dizendo aqui, dizendo, eu não sou um estruturalista, porque ele nunca achou que tivesse encontrado estruturas imutáveis, ahistóricas, como aparentemente era uma ideia muito presente entre os estruturalistas. E aí ele brinca com isso, né? Ninguém é perfeito. Aí, sim, depois de mostrar quais eram os dois caminhos, as duas alternativas à filosofia do sujeito, e mostrar que ele não seguiu esses dois caminhos, aí ele começa a mostrar qual caminho ele seguiu. Tentei, entretanto, explorar outra pista. Tentei sair da filosofia do sujeito fazendo uma genealogia do sujeito moderno, que abordo como uma realidade histórica e cultural, ou seja, como alguma coisa capaz de transformar o que obviamente é importante do ponto de vista político. Ou seja, qual é o caminho dele? É um caminho que fez com que ele se aproximasse da filosofia do Nietzsche, né? Ele vai usar o conceito do Friedrich Nietzsche, né? Vai dialogar com vários elementos da filosofia do Nietzsche, mas sobretudo aqui ele está dando destaque para a questão da genealogia. E o que ele faz então? Ele pega o sujeito e faz uma genealogia do sujeito. Então ele não parte do pressuposto que o sujeito é o alicerce, é o eixo sobre o qual a filosofia deve estar fixado, mas ele transforma esse eixo, que era o ponto fundamental para os filósofos nas primeiras décadas do século XX, e transforma esse eixo em problema filosófico. É isso que ele chama de uma filosofia do sujeito. Ou seja, ele não reivindica a estabilidade do sujeito, mas ele transforma o sujeito em objeto. E como é que ele trata o sujeito? Como um elemento histórico, como um elemento transitório, como um elemento que está em permanente construção e desconstrução, como um fluxo, como algo que se transforma, como um devir permanente. Então é óbvio que o sujeito não pode ser o eixo sobre o qual se apoia toda a reflexão filosófica, exatamente porque o sujeito é um fenômeno em permanente transformação, né? E como é que o Foucault mostra que o sujeito está em constante transformação?
fazendo genealogia. O que é genealogia nesse sentido para o Foucault? É dimensionar historicamente como é que o sujeito foi constituído em momentos distintos da história. Então Foucault, por exemplo, vai discutir como é que a subjetividade era constituída no mundo antigo, para mostrar que o modo como a subjetividade é constituída agora é diferente. Com isso ele não está procurando a gênese no sentido de origem, mas ele simplesmente está dimensionando historicamente o sujeito. Está dizendo, olha, o sujeito também é construção. O sujeito não é um a priori, o sujeito não é um fenômeno que não seja histórico, não é algo que está fora da história, portanto não pode ser eixo, não pode ser ponto de apoio, não pode ser ponto fixo, né? Ele também é histórico. E aí ele explica um pouco melhor esse projeto no trecho seguinte, ainda na citação da página 94. A partir desse projeto geral, são possíveis dois modos de abordagem. Primeiro, uma das maneiras de abordar o sujeito em geral consiste no exame das construções teóricas modernas. Nessa perspectiva, tentei analisar as teorias do sujeito como ser que fala, vive e trabalha nos séculos XVII e XVIII. Né? Ele trabalhou o período da modernidade, fez uma primeira digressão histórica e transformou a vida subjetiva em objeto de investigação e diz que a própria emergência das ciências humanas, chamadas de ciências humanas, né, que tomam o sujeito como objeto, é um fenômeno de construção relativamente recente. Ou seja, o sujeito é um fenômeno no mundo ocidental, é um fenômeno de constituição relativamente recente. Né? Então é aí que se constituem os diversos campos do saber, a partir daí. Né? A partir do sujeito que fala a linguística, a partir do sujeito que trabalha a economia, né? E por aí vai. Em segundo lugar, mas também é possível aprender a questão do sujeito de outra maneira mais prática, a partir do estudo das instituições que fizeram de certos sujeitos objetos de saber e de dominação. Os asilos, as prisões, reticências. Né? Então ele está dizendo, qual é o papel das instituições na construção das subjetividades? Como é, por exemplo, que um hospital psiquiátrico, qual é o papel dele na construção de uma subjetividade louca? Qual é o papel de uma escola, de uma igreja, de uma prisão, no sentido de construir uma subjetividade disciplinada, uma subjetividade normatizada? Qual é o papel do dispositivo sexualidade no sentido de construir determinadas formas de subjetividade na contemporaneidade? E foi esse caminho que o Foucault foi seguindo, saindo da filosofia do sujeito e problematizando o próprio sujeito, transformando a própria subjetividade como um fenômeno, tal como qualquer outro fenômeno, e discutindo e analisando como é que elementos externos à subjetividade são fundamentais para a construção da subjetividade. E procurando explicar, através de uma análise empírica, como é que as subjetividades são constituídas. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha entendido todo esse debate sobre filosofia do sujeito e alternativas à filosofia do sujeito e a própria alternativa de Foucault à filosofia do sujeito. Essa, para mim, é uma questão fundamental para se compreender a filosofia do Foucault, e é por isso que eu dei tanta atenção a uma única citação, não, são duas citações, né? Por isso que eu dei tanta atenção a duas citações de um texto tão pequeno, de 10 páginas, mas um texto tão rico e tão importante. Ok? Um abraço e até o próximo vídeo.